Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos analisar o livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Estamos analisando o capítulo 3. Se você não viu os outros vídeos sobre os capítulos anteriores, eu vou deixar o link na descrição. É importante que você assista os vídeos anteriores. Agora analisando o capítulo 3, ele trata sobre a leitura elementar. A leitura elementar é o primeiro nível de leitura, onde a pessoa vai sair do estado de analfabeto e vai passar a ser alfabetizado. A pessoa alfabetizada ela consegue entender o que está escrito no papel, né? Ela consegue ver as palavras e saber reconhecer aqueles símbolos e conseguir aí, ter a sua leitura. Nisso, o autor ele começa falando sobre um breve histórico dos métodos de alfabetização. Ele coloca que os Estados Unidos foi um dos primeiros países a pleitear, né, e a defender a educação universal, a educação para todas as pessoas, independentemente da sua condição social ou financeira. E ele fala que inicialmente existiu o método ABC, que era o método mais comum utilizado até 1870, predominantemente nos Estados Unidos. Esse método ABC é basicamente utilizado em muitas escolas até hoje, em que se ensina o alfabeto, A, B, C, D para as crianças, depois se ensina as sílabas, né? F com A, Fá, M com O, Mo, e assim elas vai formando as palavras e tudo mais. Além desse método, logo depois, no final do século XIX, início do século XX, alguns estudiosos começaram a criticar o método, dizendo que ele não era completamente eficiente e que poderia existir outros métodos. Aí surgiu o método sintético ABC e o método analítico ABC. O método sintético ele ensina a criança a ler e a escrever através da questão dos sons, né? Ele vai decodificar as palavras através do som. Enquanto que o método analítico ele busca fazer primeiro entender as palavras completas ou entender as frases para depois entender as letras e tudo mais. Então são os dois métodos aí criados após o método ABC. Existem vários outros métodos, mas cada um tem aí seu alcance, né? Atinge várias pessoas que conseguem aprender e outras pessoas que não conseguem aprender com um desses métodos aí. Os novos métodos que o autor menciona são, por exemplo, aqui, a abordagem eclética, a abordagem linguística, a abordagem de leitura individualizada, etc. Enfim, ele dá uma breve noção sobre os tipos de alfabetização. Em seguida, ele fala sobre estágios na alfabetização. Existem 4 estágios na alfabetização. O primeiro é a prontidão para a leitura, o segundo é a alfabetização básica, o terceiro é uma alfabetização mediana e o quarto é um aperfeiçoamento da leitura. O primeiro estágio da alfabetização é aquele que a pessoa tem que estar pronta, ela tem que ter os meios, os requisitos para poder ser alfabetizada. Quais são esses meios? Prontidão física, ela tem que ter uma boa visão, ela tem que conseguir enxergar as palavras, tem que conseguir escutar para ela entender a sonoridade das palavras. Então, prontidão física. Segundo, prontidão intelectual, que é a capacidade de memorizar as coisas, que é a capacidade de entender, abstrair as ideias e que ela vai entender. Então, prontidão intelectual. Terceiro, prontidão linguística, que é a capacidade de falar, de se esclarecer e apresentar e formular frases. E, por último, a quarta prontidão é a prontidão pessoal, que é a capacidade de interagir com as pessoas. Cada uma dessas prontidões aí que o autor coloca servem e são essenciais para se ensinar e alfabetizar uma criança, né? Tendo esses requisitos, ela vai ser submetida a testes. Os testes é que vão comprovar se ela tem qualquer tipo dessas habilidades aí. Se não tiver, aí tem que acompanhar essa criança de alguma forma diferenciada, tem que ver como ela vai poder se encaixar aí para poder ser alfabetizada, né? Isso é uma questão aí para os professores e pedagogos avaliarem. Nisso o autor também coloca que não se pode pular as etapas da alfabetização. Você não pode forçar uma criança a aprender a ler e a escrever, porque isso pode prejudicar muito ao longo de toda a vida da criança em termos aí de questões psicológicas e tudo mais. Então é a questão de, mesmo ela não tendo essas 4 prontidões, tem que saber lidar com o desenvolvimento próprio da criança, físico, intelectual, etc., né? Em segundo, o segundo estágio que o autor coloca, o estágio de alfabetização, é aquele alfabetização básica, onde a criança ela já tem aí os materiais bem simples, ela já consegue reconhecer
palavras associadas a imagens. Então é aquele livrão que tem um desenho e uma palavra junto, e a pessoa, a criança, já consegue saber ali qual palavra significa aquilo. Né? Por exemplo, coloca uma imagem de uma bola e a palavra bola do lado. Ela já sabe reconhecer as primeiras palavras, já consegue reconhecer os sons básicos, etc. O terceiro estágio de alfabetização é o estágio de alfabetização médio, onde a criança já tem uma curiosidade em relação à leitura, ela já está começando a formular frases, já está começando a entender, ela mesma já busca ler outras coisas fora da escola, enfim, é aquela questão de que ela está começando a refletir sobre a sua leitura e começando a desenvolver por conta própria o seu gosto pela leitura, né? Em seguida temos o quarto, que é o aperfeiçoamento da leitura, através aí das experiências literárias, né? Onde ela vai transportar aí os conceitos, ela vai comparar visões, opiniões. Normalmente esse aperfeiçoamento da leitura, esse quarto estágio, ele é desenvolvido a partir da adolescência em diante, né? E se desenvolve. Evidentemente que nem todas as crianças conseguem atingir esses quatro níveis, esses quatro estágios de alfabetização. Muitas crianças apenas aprendem o segundo estágio, né, que é aprender a reconhecer as palavras e saber um pouco dos sons, e não se desenvolvem até o quarto estágio, que seria o ideal até para o fim da início da adolescência, né? Mas, enfim, os próprios educadores buscam meios para tentar remediar esse tipo de coisa, mesmo sabendo que isso é complicado, porque existem muitos alunos e às vezes uma dedicação individual é muito complicada de ser feita, né, e tudo mais. Então, o autor coloca que o maior problema é que às vezes esse tipo de deficiência que acontece na escola, ele acaba chegando nas universidades, né? Isso porque a maioria das pessoas, educadores, focam no nível elementar, no nível de ensino das crianças, e não ensinam um pouco mais além, que é o ensino um pouco de interpretação dos textos, é um ensino com uma leitura mais elaborada. Então muitas pessoas passam pelo ensino médio, passam para a universidade, ainda nos níveis baixos de alfabetização, né, sem completar os estágios aí, de alfabetização. Né? Então muitos se esforçam para que as crianças atinjam os dois estágios iniciais, até a alfabetização básica, né? Porém, muitas pessoas acabam não se desenvolvendo concretamente. E aí depois ela tem que fazer um curso mais elaborado, ela tem que trabalhar isso, né, para desenvolver sua própria leitura. Nisso o autor coloca que esses estágios eles têm relações com os níveis. Né? Todos esses estágios de alfabetização, o estágio 1, 2, 3 e 4, estão dentro da leitura elementar, que é a primeira leitura, que é aquela que você vai entender as palavras. Né? É importante dizer isso, que os outros níveis de leitura não comportam esses estágios, né? porque se tratam basicamente da alfabetização. Então o primeiro estágio ele está aí associado à ideia da escola inicial. Né? Todos os estágios basicamente estão dentro da escola. A escola consegue te proporcionar a alfabetização do primeiro ao quarto estágio da alfabetização. O primeiro estágio ele está associado com a escola maternal, a pré-escola. O segundo estágio, que é a alfabetização básica, está associada com a primeira e segunda série, né, segundo ano da escola. O terceiro estágio está associado com o quarto ano da escola em diante. O quarto estágio está associado aí com o ensino em relação ao ensino médio e tudo mais, especialmente aí o ensino médio a partir dos 15 anos, 14 anos em diante. Então são esses estágios que podem ser ensinados através da escola. Os outros níveis de leitura normalmente não se conseguem atingir aí até o ensino médio, né? E nós vamos falar mais sobre eles depois. Então tem toda essa relação com os níveis, né? Existe ainda a ideia dos níveis superiores de leitura e o ensino médio, onde o autor coloca aqui uma grande crítica em relação a, como eu já mencionei, chegar à faculdade e não saber ler e entender os textos concretamente, onde ele diz que uma boa faculdade é aquela que forma o aluno e que esse aluno vai formar aí com o tipo de leitura sintóptica, que é aquela leitura que consegue abranger tudo, consegue fazer ideias em relação ao próprio texto com que o aluno trabalhou. Então esse é um dos objetivos da universidade,
é fazer com que o aluno saia de lá com a leitura sintópica, né? Mesmo ele entrando aí com um nível de alfabetização baixo ou apenas a leitura elementar. Ainda o autor coloca que a leitura é em relação ao ideal democrático da educação. Ele coloca que mesmo diante das dificuldades educacionais e de ensino que os professores enfrentam, que os próprios alunos, através de suas condições sociais e suas limitações, sofrem, mesmo diante disso, é um dever aí da sociedade, né, buscar com que esses alunos aprendam e que eles passem a ter aí os tipos de leitura e que eles possam ser pessoas realmente educadas, né? E isso ele coloca, né, que mesmo após ensinar a ler, né, de forma concreta, muitos alunos ainda não têm uma formação, eles leem ainda de uma forma rasa, não conseguem o tipo de leitura funcional, e por isso ele diz que o maior dever e o maior dom, o maior benefício e maior serviço que um Estado com a sociedade pode proporcionar ao indivíduo e aos seus membros é justamente uma educação ilimitada, uma educação que proporcione o desenvolvimento daquele indivíduo dentro da sociedade. E nisso ele diz que não só fazer com que haja leitores bons, mas também que sejam leitores realmente, verdadeiramente competentes, que saibam fazer aquilo que tem que ser feito em relação à leitura e que eles mesmos se desenvolvam como pessoas. Então esse é o terceiro capítulo, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, se você está lendo o livro também, o que você está achando, enfim, muito obrigado pela atenção, até mais, tchau!